que você continua fazendo isso? A culpa é dos pais, com certeza. Ou será Mercúrio retrógrado? Eu acho que é do signo mesmo. Ou da Lua? A sociedade também não colabora. Aquela professora, certeza. Trânsito. Tá, mas quando é que a gente se autorresponsabiliza, hein? Bora de autorresponsabilidade? Como você tá hoje? Como você se sentiu com isso? Fala mais sobre isso. Como você vai se organizar? O que você pode fazer? E como é que você acha que resolve? Eu tenho uma hipótese sobre esse sentimento. Faz sentido pra você? Pois bem, meu bem. Vamos ficar por aqui? Bora, bicha. Bora, sapatão. Eu preciso começar dizendo que ninguém tem as mesmas 24 horas. Que provavelmente os seus pais erraram sim com você. Que o capitalismo está nos matando lentamente, que o seu trabalho tem te explorado e o contexto, ele importa. Nada de delulu por aqui. E fica então a pergunta, o que você vai fazer com tudo isso? Mas antes de mergulhar na sessão de hoje, peço que você avalie esse episódio com 5 estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo, segue e curte a gente para que esse encontro fique cada vez mais coletivo. Por falar em autorresponsabilidade, eu tenho um exemplo ótimo que aconteceu comigo esse ano. Eu já te falei algumas vezes que eu gosto muito de futebol. Mas até esse ano eu só assistia na televisão, de vez em quando no estádio, mas eu não jogava futebol de fato. E faz pouquíssimos meses que eu me inscrevi numa escolinha. E o fator do futebol fazer parte da minha vida desde sempre, eu sempre assisti. Nunca pensei que eu poderia participar de um jogo, de alguma questão, né? Tanto os homens da minha família fizeram carreira breve no futebol, mas eu sempre estava lá assistindo. E esse ano eu fui procurar algum esporte que eu pudesse fazer, algo que cansasse mais meu físico do que minha mente. E uma amiga falou, Mara, por que você não vai jogar futebol? Eu falei, porque eu não sei. Como é que eu vou lá jogar futebol se eu não sei? E eu não encaixei o conceito de aprender. Você vai em um grupo de pessoas para aprender a jogar. E aí me peguei pensando nisso de por que seria tão ridículo ir jogar futebol depois de grande, por que seria algo tão descabido. E eu me peguei pensando como que o meu pai não me levou para jogar futebol, assim como ele levou o meu irmão para jogar futebol, primos e outros meninos da família. E como que na escola não tinha time de garotas. As meninas jogavam vôlei, as meninas jogavam handebol, mas não tinha um time para jogar futebol. E eu ouso dizer que talvez as meninas nem sabiam que elas poderiam se interessar por futebol, assim como eu não tinha a noção que eu tinha interesse de jogar. E aí falei, bem, vamos ser ridícula, é para ser um hobby, não precisa ser ótima no meu hobby, ele só tem que ocupar ali um espaço. E fui jogar. E no dia, isso sim vai ser ridículo, mas a gente tem que rir da ridiculice da gente às vezes. No dia, faltando 10 minutos para eu sair de casa, eu fui até meu pai e falei, você pode me levar no futebol? E aí meu pai falou, que futebol? Tem jogo hoje? Não lembrava. Não, eu vou jogar. Você pode me levar? E aí ele ficou confuso de, como assim? Vou te levar para onde? Que lugar? Desde quando você joga futebol? Eu falei, quer saber? Não precisa. Eu me levo. Pode ficar aí fazendo o que você já estava fazendo. Virei as costas e eu fui embora. Afinal, minha esposa me acompanhou até o futebol, mas eu queria que meu pai me levasse. Mas eu também não avisei ele. Eu só queria que ele levantasse da cadeira naquela hora e fizesse exatamente o que eu queria, porque eu queria e ponto. Acho que talvez a mini Mayara queria que o pai dela levasse ela para jogar futebol. Assim como ele levou seu irmão. Assim como ele levou meu irmão. Mas aí depois eu fui pro treino, já faz algum tempo, ainda jogo mal, mas eu me divirto. E o meu pai me deu uma bola, ele me deu um meião, ele fez todo um kit, ele super participa, a gente teve essa conversa depois. Mas eu acho que ficou essa sensação de que eu queria que ele tivesse feito isso por mim. Eu queria saber chutar uma bola porque ele me ensinou. Porque eu fiz isso na minha infância, como muitos garotos fazem. Acho que fica essa sensação de culpa dele, né, dos meus familiares, por não terem me levado, mas eu consegui visualizar essa situação e ver o que eu faria com isso. E aí eu decidi ser eu a pessoa que me levaria até o futebol no lugar dele, né, hoje em dia, numa vida adulta. O que você acha que te fez, Mayara? Ou que seu pai não fez, não te levando para jogar futebol? Porque já que ele levava seu irmão, como você levava outras pessoas, mas por que não te levar também? Eu acho que talvez nem passou pela cabeça dele. E acho que também não passava pela minha. Acho que eu fiquei confortável no, não, eu não jogo, eu não sei, eu nunca joguei. E
acho que isso reverbera toda essa relação, tanto dele não procurar por conta própria me levar, como eu não procurar pedir para jogar, porque a gente tava com a famosa faca e o queijo na mão, mas eu só não cortei o queijo. Então, acho que tem um pouco... Eu consigo ver, assim, né, analisando hoje a situação da responsabilidade dos dois lados, né? Até porque tem uma questão de gênero, né? Você, menina, talvez o teu pai não te levasse realmente para pro jogar. Balé, né, pais? Me levaram pro balé. Acho que tem, sim, uma questão de gênero, mas acho que realmente só não pararam para pensar. E acho que as minhas irmãs jogaram futebol na época da escola, elas comentaram depois. Então, assim, acho que tinha uma introdução cultural das outras pessoas também, não só pais e tutores, assim. É interessante, né? Porque aí você tá falando que a responsabilidade do teu pai talvez não fosse realmente de te levar para jogar, né? A responsabilidade ali dele era levar teu irmão, era te levar para assistir. Mas hoje, quando você resolve ir e ele não te leva, você tá culpando ele de alguma maneira, não tá? Fiquei pé da vida que ele não levantou e fez o que eu quis na hora. Pra mim tava óbvio que eu queria. Pra mim tava óbvio que eu queria que ele me levasse na hora que eu falei e ponto. Mas, sim, é aquilo, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. E aí eu coloquei nele naquele momento, por não querer me levar naquela hora, assim como ele não me levou quando eu era mais nova, ou não um dia... Porque, assim, ninguém perguntou pro meu irmão. Oi, bom dia, tudo bom contigo? Você quer ir lá jogar futebol? Vamos que eu te levo. Não, foi intrínseco, né? Acho que levar o menino para jogar futebol. Assim como foi, talvez, intrínseco me levar para as artes, para as danças, para os artesanatos e afins, mas naquele momento, quando eu jogo pra ele e falo, quer saber, eu me levo? Acho que é quase como dar o gostinho de, tipo, hoje eu posso fazer isso por mim, não preciso que você faça, vou fazer sozinha. Então, assim, acho que tem um pouco do eu querer fazer sozinha, claro, mas de deixar a culpa com ele e resolver a angústia que ficou disso. Acho que é o identifiquei uma questão, eu queria jogar futebol. E do identificar essa questão, eu procuro a solução disso, que foi me levar, já que ele não levaria. Que depois, gente, ele levaria só se eu abrisse a minha linda boca e falasse que eu queria que ele me levasse, como já aconteceu, né? Mas naquele primeiro momento eu não raciocinei. Eu queria jogar a culpa nele. Então você não vai me levar? Não quero mais, não precisa. E acho que para entender sobre autorresponsabilidade, entender que talvez não vai existir um momento perfeito, assim, um momento em que tudo esteja favorável para aquilo. Então, acho que, não só usando o exemplo do futebol, mas acho que qualquer outras coisas que eu possa me responsabilizar, eu possa fazer por mim mesma, acho que tem que entender que não vai ser tudo incrível do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, no exato momento, e sim que talvez eu tenha que ajudar a situação a ser favorável, né? Acho que tem todo um processo de criar a situação perfeita e não esperar que caia do céu, assim. A autorresponsabilidade, se a gente pensar dentro dessa construção, ela não é só sobre você ir lá e fazer. É a gente criar momentos propícios para que as coisas aconteçam, inclusive, né? Vivemos numa sociedade em que estamos sendo atravessados o tempo todo de muitas coisas que às vezes a gente nem quer estar vivendo. Então, como é que eu posso me responsabilizar por algo que eu quero e que eu tenho desejo? Porque se eu já tenho trabalho que muitas vezes eu faço porque eu tenho que fazer, né? Tem relações que eu tenho que estar presentes e tudo mais, quais são as atividades que a gente desenvolve porque a gente deseja? E que eu não só preciso esperar que o outro faça alguma coisa pela gente. É claro, é muito fácil a gente culpabilizar o signo, né? Dentro de uma outra relação, a gente dizer que a responsabilidade é do outro, para algo que não esteja acontecendo, né? Mas qual é o nosso movimento dentro disso tudo? Sim, porque eu acho que até quando a responsabilidade ela é do outro, pode te caber ou comunicar, ou sair dessa situação, ou, por exemplo, beber água. Depois que eu comecei a beber mais de 1 litro de água, eu tenho sede o suficiente para beber água. Então, assim, se eu não começasse a beber água, talvez eu não sentiria essa sede natural para beber água, ficaria esperando um momento. Então, um exemplo super qualquer, mas acho que assim, de pensar nessa situação. Então, é uma relação que você está, mas esse outro não faz por mim, ou esse outro não me ajuda, esse outro não está no espaço. Tá? O que você faz dentro dessa relação, já que este outro não faz nada, não tem nada que tenha a ver contigo. Não tem nada que é a sua responsabilidade também. É criar o momento, né? Porque eu posso ficar esperando para sempre que o outro faça algo por mim. Muitas vezes a gente espera,
né? Fomos criados com histórias em que o príncipe encantado vai vir salvar a gente, né? Que o tempo vai trazer, né? Tem um exemplo ótimo pensando nisso, que muitas vezes eu escutava das pessoas, até mesmo no consultório uma vez, dizendo que, não, Deus proverá. Então, gata, deixa eu te contar uma coisa. Deus pode até prover, só que se você não fizer por você, Deus pode dar o sinal do universo, pode cair o raio 2 vezes no mesmo lugar. Mas, gata, se mexe, porque senão as coisas não acontecem. Mas, dentro de um lugar de autorresponsabilidade, eu vou trazer aqui um aspecto que é de uma história minha. Já que você trouxe uma história sua, eu vou trazer uma minha. Que é de responsabilizar, sim, os meus pais por algo que eu carreguei durante muito tempo. Que era o desejo de ter uma boneca. Eu sempre quis ter uma boneca. Né? Talvez porque eu quisesse parecer com a boneca, talvez porque esteja linda aqui hoje gravando com vocês, mas porque, de alguma maneira, aquilo me interessava, era de um universo que me encantava. Mas eu nunca ganhei uma boneca. Estamos falando de uma sociedade, né, machista, um menino, criança, nunca ia ganhar uma boneca dos meus pais. Mesmo que eles até entendessem que eu pudesse gostar, isso nunca ia acontecer. E aí, depois da escola, normalmente eu ia para casa de uma tia minha, que tinha minhas primas e meu primo que moravam lá. Com meu primo, claramente, eu brincava de skate e videogame. Só que com uma das primas, ela tinha uma coleção de bonecas. Uma coleção de Barbies, assim, incrível. Morena, loira, corpos normalmente padrão, pensando nos anos 90, mas a quantidade imensa de roupinhas que para trocar eram as coisas mais incríveis. E eu ficava, assim, apaixonado por aquilo. E aí que meu primo queria andar de skate, né? E aí eu ia andar de skate porque eu era um bom menino. Mas eu também ia brincar com as bonecas. Porque eu podia e tinha tempo disponível, eu brincava lá com a minha prima também. E aí tinha uma amiga dela que sempre passava as tardes lá também, e elas sempre estavam brincando com as Barbies. E eu brincava junto, em algumas situações, e o que eu mais gostava era que ela não me dava o Ken. Ela me dava uma Barbie pra eu brincar também. Porque talvez ela entendesse que eu achasse mais legal. Afinal de contas, ela tinha muito mais roupinhas da Barbie. E, gente, tem uma coisa mais legal de ficar trocando de roupinha dos bonecos? Eu acho maravilhoso. A gente cria looks, a gente cria tendências, a gente cria histórias. Era incrível aquilo. Me deixava a fantasia correr num momento em que eu não podia fazer isso, né? Talvez fora dali. Só que o problema era na hora de ir embora. Porque eu tinha que deixar as bonecas lá. E era muito triste dar tchau pras bonecas e pras brincadeiras. E voltar pra casa. E aí eu queria muito pedir pros meus pais uma boneca de presente, mas eu nunca tive coragem, até porque eu acho que no contexto não cabia. E você nunca pensou em comprar sua própria boneca? Agora, pensando que você tá bem crescidinho? Obviamente eu já pensei em comprar uma boneca, mas o lugar da responsabilidade do outro é de que eu queria ganhar uma boneca. Eu sempre quis ganhar uma boneca, eu não queria comprar. Eu podia comprar, inclusive entrei várias vezes em lojas de brinquedo para comprar para as minhas sobrinhas. Dei uma boneca para minha sogra de presente, linda, maravilhosa, da Farah Fawcett. Podia ter comprado uma para mim, mas eu não queria comprar uma para mim, eu queria ganhar. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que no meu aniversário desse ano, meu marido me deu uma boneca. Talvez pelos indícios e de tudo aquilo que talvez tivesse ali subjetivo na minha história do quanto eu gostava delas. E quando ele me deu de presente, eu acho que eu não consegui mostrar pra ele a felicidade e o símbolo que aquilo, na verdade, tinha pra mim. Eu fiquei muito feliz, é óbvio, né? Assim, tirei foto, mandei pras pessoas e... olha, tem uma boneca, enfim, né? Mas eu não queria comprar, eu queria ganhar. Queria ter ganhado dos meus pais? Queria. Vou responsabilizá-los por não ter me dado uma boneca? Vou, porque eu queria uma boneca quando criança. Já que não criança, quando adulto ganhei uma e tô bem feliz com isso hoje. E, enquanto criança, você não pensou em roubar? Pegar, colocar uma Barbie na bolsa? Olha, se eu disser que eu nunca pensei, estaria mentindo pra vocês todos que estão aqui. Mas a gente acha que quando criança, a criança não pensa nas coisas, né? E eu criava cenários, assim, assustadores na minha cabeça. De que se eu pegasse um sapatinho, que é desse tamanho aqui assim, ó, que ninguém ia perceber, minha prima ia falar pra minha tia ia ligar na casa dos meus pais falando, cadê o sapato da boneca? E olha, eu já começo quase a tremer agora de lembrar de palpitação e ansiedade, de pensar que isso poderia acontecer. Então eu nunca tive coragem de roubar nada. Pegando essa belíssima história, como que você acha que você se responsabilizou nessa situação? Eu acho que eu não me responsabilizei, né? Até porque nesse contexto e nessa fantasia toda do ganhar a boneca, o que eu tava querendo era um acolhimento. Eu queria um presente, eu queria um movimento que fosse de alguém que gosta de mim, alguém que entende um desejo que é meu, fazer isso se tornar realidade.
Porque eu acho que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, realmente. E acho que também entra em autorresponsabilidade entender que você quer esse abraço. E talvez pedir a ajuda, ou até mesmo se autoacolher, né? Nessa situação, meus pais não me deram, mas tudo bem, posso resolver isso de outra forma, ou não quero resolver. Eu acho que a autorresponsabilidade, ela também entra no entender que você não quer resolver aquilo, ou que em algum momento isso mudar, nessa situação, alguém me der uma boneca, ótimo, mas eu não quero me dar e estou bem. Porque acho que senão a gente fica nessa sensação de tipo, você tem que ir lá fazer, vamos lá matar seu próprio leão, sabe? E que nem sempre vai acontecer. Porque eu preciso dos outros, né? A gente vive em sociedade, a gente está sempre em relação com o outro. Então, esse outro precisa estar presente na gente. Não para resolver os nossos problemas, mas para estar ali, ouvindo, sendo parte, estando disposto a ajudar se existe essa disponibilidade. Eu preciso contar pro outro o que eu quero, porque senão ele nunca vai saber. Sim, eu vou ficar brava com o outro porque ele não fez o que eu quis, sendo que ele nem sabia. Ou às vezes nem você mesmo sabe. Então, acho que eu colocaria na pergunta, né, do autorresponsabilizar, do se acolher, entender o que você quer disso. Então, se você encontra uma angústia, né, se você entende uma lacuna, o que você quer? Se você quer ir atrás e você mesma resolver, se você quer ajuda de outra pessoa, ou se você entende que tudo bem, gostaria que tivesse acontecido de outra forma, não aconteceu e tudo bem. Acho que seria o primeiro passo. Se fosse dizer uma dica, acho que seria o primeiro passo. Acho uma dica excelente essa, Mayara, porque a gente precisa se entender em primeiro lugar, né? Tudo bem a gente botar a culpa em quem a gente quer, mas a gente precisa, inclusive, saber por que a gente está botando essa culpa no outro, por que eu estou carregando essa culpa, o que eu quero de quem está perto de mim, para que as coisas funcionem num ritmo que faça sentido, né? Então, cada um vai entendendo o seu movimento, para que a gente entenda, inclusive, a nossa própria autorresponsabilidade. No fim, sejamos honestas. É bom demais culpar o alinhamento dos astros no momento em que a gente nasceu. Mas é tão cruel ao mesmo tempo. Saber que os acontecimentos não são sempre uma sentença deixa a gente encher mais o pulmão de ar, sabe? Respira, bicha. Respira, sapatão. Vamos ficar por aqui hoje? Bora, bicha. Bora, sapatão. A gente se vê na próxima sessão. Segue e curte a gente para que esse encontro fique cada vez mais coletivo. Eu corri, né? Nossa senhora, eu cuspi na cara agora. Eu senti. O teu trabalho tem te explorado. Exato. Inferno. Eu vou continuar. Tranquilo. Mel na chupeta. Tô zoando. Não, a gente tá brincando. Por falar em autorresponsabilidade, eu tenho um exemplo ótimo que aconteceu.